cheguei pra falar oi com ele e tal, e a gente tava conversando e o pai dele pegou e falou: ei, deixa eu fazer uma pergunta, esse seu sotaque daí onde que você é? Eu falei: sou do Brasil. What's up, guys? Como é que tá? Tudo jóia? Aqui é o Fio Siqueira mais uma vez e seja muito bem-vindo ao canal Empreendendo e Aprendendo. Meu nome é Fio Siqueira e eu moro aqui no estado de Rhode Island. Inclusive, olha só que coisa linda aqui onde que eu tô agora. Tem vários canais aí que você conhece no YouTube que fala sobre a vida nos Estados Unidos, sobre o preço das coisas, dos produtos, dos carros, das casas. Porém, poucos canais falam sobre empreendedorismo, vendas, negócios, investimentos aqui nos Estados Unidos. E o canal que eu tenho aqui, esse que você está assistindo agora, é exatamente sobre isso que eu quero falar e quero mostrar para vocês aqui, tá? Lembrando que todas as coisas, a maioria das coisas que eu falo aqui no meu canal são coisas da minha opinião, são as minhas experiências, tá? Eu não sou um doutorado, eu não tenho formação em nada, eu sou apenas um sonhador, um empreendedor, alguém que já aprendeu muita coisa com a vida, apesar da minha pouca idade, apesar dos meus 32 anos de idade. Mês de junho é o mês que eu faço aniversário, meu aniversário é no dia 17, daqui a pouco eu vou me fazer 32 anos e é isso que eu passo para vocês aqui, as minhas experiências de vida, coisas que eu gostaria de ter escutado de pessoas ou de vídeos ou algum amigo que me falasse quando eu ainda morava no Brasil, ou coisas que eu já aprendi e gostaria que pessoas me falassem, porque tem muito palpiteiro aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas falam o que elas repetem, na verdade, o que elas escutam dos amigos, dos primos, e o que eu falo são realmente sempre as minhas experiências. Eu não quero ser um hipócrita aqui de falar coisas que eu não sei, coisas que eu não vivi, e é exatamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje: preconceito nos Estados Unidos, como evitar eles, né? É uma questão muito polêmica, as pessoas sempre falam muito sobre isso, sobre o preconceito nos Estados Unidos, né? Sobre o imigrante, principalmente o imigrante ilegal. A gente tem aquela visão, né, do latino ali, sempre sendo desprezado. Eu já ouvi muito isso também, não sei se você já ouviu, tá? De mulheres que trabalham de limpeza de casa e falam que as patroas são mal educadas, são rudes. E, na verdade, eu moro aqui há 5 anos nos Estados Unidos. Eu já sofri preconceito? Às vezes eu já pensei que sim, mas é exatamente nesse vídeo aqui de hoje que eu vou revelar para vocês algumas coisas importantes para que vocês pensem, para que vocês meditem e para que vocês não sofram o preconceito. Primeiramente, o que acontece? Ninguém gosta de quando alguém vai na sua casa, você odeia se alguém vai na sua casa, não te conhece e já chega metendo o pé no sofá, né? Então é exatamente isso. Respeite a casa dos outros, tá? Você vai chegar aqui nos Estados Unidos, respeite as regras, respeite os costumes dos americanos, né? Por exemplo, nós brasileiros, nós latinos, nós temos uns hábitos diferentes, nós somos pessoas que falamos alto, nós gostamos muito de abraço, nós gostamos de dar beijo, nós gostamos de fazer festa domingo de manhã, mulherada, quando acorda aí no sábado para fazer faxina, por exemplo, liga o rádio no último volume para limpar a casa. E não quero dizer que isso é errado, mas isso é costume diferente das pessoas que moram aqui, né? Então, assim, se você quer realmente não sofrer preconceito, se você não quer ser mal visto, não é uma questão de preconceito, né? Mas é uma questão de ser mal visto, de mal visado, então não meta o pé no sofá dos outros se você não gosta que mete o pé no seu sofá. Tente entender as regras, siga as regras, os comportamentos. Por exemplo, alguns estados aqui nos Estados Unidos, as mulheres não costumam andar de shortinho, curto. Não quero dizer que isso é certo ou errado, pessoal. Pelo amor de Deus, eu só estou querendo que você entenda, tá? Então, por exemplo, a mulherada aqui, a mulher americana, ela não sai de shortinho curto. Para nós latinos é algo comum. O homem sair na rua por aí sem camiseta, aqui não é algo comum. Então, assim, tente visualizar quais são os comportamentos das pessoas à sua volta e siga eles, que isso vai evitar com que pessoas te olhem com outros olhos. Uma outra coisa que você precisa entender também, aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existe uma grande diferença cultural entre os estados,
né? Então, por exemplo, no estado de Massachusetts, onde a grande maioria dos meus seguidores, você que está me assistindo aí, segue youtubers, inclusive, aqui do estado de Massachusetts, tem familiar no estado de Massachusetts, enfim, aqui existe uma diversificação muito grande cultural, tá? Você vai, por exemplo, no estado vizinho onde que eu estou aqui, no estado de Rhode Island, onde que eu moro, já existem poucos imigrantes brasileiros, por exemplo. Então, o que que acontece? Muitos dos americanos, muito das pessoas que moram ali no estado, elas não têm o costume de lidar com pessoas de outras etnias, de outras culturas e de diferente língua. Então, como que é uma coisa que eu percebi isso bem interessante? Eu comecei a analisar de uma forma. Por exemplo, eu comecei a chegar para criancinhas pequenas e fui falar com elas. Só que a criança, ela tá acostumada a escutar o sotaque da mãe dela, por exemplo, durante 7 anos de idade. Então, quando que eu chego para uma criança e converso, hey, how are you doing? E começo a puxar assunto, ela fica me olhando com uma cara tipo assim. O que esse cara tá falando? Não tô entendendo direito. Estranho. Mas a criança não tem maldade, ela só tá achando diferente o meu sotaque. Então depende do estado que você for visitar, que você for morar, às vezes não existe muito contato do americano com pessoas de outras raças, de outras etnias. Então o americano, a pessoa nativa ali, ela vai te olhar, não te desejando mal, não te olhando com maldade, mas ela realmente vai achar um pouco diferente. Imagina você lá no Brasil e chega uma pessoa da França para falar com você. A gente fica assim, né, meio, às vezes até curioso, começa a fazer algumas perguntas de curiosidade, não por maldade. Se já aconteceu isso com você, inclusive, de no Brasil você encontrar uma pessoa de uma outra nacionalidade e você ficar fazendo algumas perguntas para ela, de curioso, para entender melhor, não é por maldade. Se já aconteceu isso com você, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber, porque já aconteceu comigo. Já foi uma vez um italiano que casou com uma prima minha visitar a gente na minha casa em São Paulo, e eu fiquei fazendo várias perguntas para ele. Às vezes ele falava algumas coisas e eu achava engraçado e sorria para ele, mas não por maldade. E a mesma coisa acontece com o americano. Quando ele escuta algumas coisas que você fala, que ele acha engraçado, ou o seu sotaque, ele não tá fazendo isso por maldade, ele tá fazendo isso porque realmente é algo diferente. Então, tente ver as coisas com os outros olhos, porque muitas vezes os preconceitos estão dentro de nós mesmos, tá? Deixa eu pegar o meu rascunho aqui. Eu trago o meu rascunho, pessoal, para quem não sabe, coloco as ideias principais aqui, principalmente você que quer começar na internet. Faça o seu rascunho, não precisa anotar tudo, eu não gosto de decorar, mas eu anoto os tópicos principais aqui e falo sempre nos meus vídeos, nas minhas lives, enfim. Você que vai chegar aqui ou que já está aqui nos Estados Unidos, entenda de uma coisa, tem uma música do Racionais que ele pega e fala assim, inclusive o Mano Brown, que a mãe dele fala que ele, por ser da cor escura, por ele ser negro, ele tem que ser melhor do que os outros, né? E aí ele pega e fala assim, poxa, mas como ser melhor se eu tive a pior educação, se eu não tive a oportunidade das melhores escolas? Então, deixa eu te falar uma coisa, hoje com a tecnologia, no ano de 2021, eu acredito que todo mundo, inclusive se você está assistindo esse vídeo aqui, você tem acesso à informação, tem acesso à tecnologia, então não tem desculpa, tá? Então você chegando aqui nos Estados Unidos, ou você que está aqui, eu tenho isso no meu coração e é o que eu quero para minha comunidade, que nós sim sejamos melhores, não para poder humilhar os outros, mas porque nós temos que provar que somos melhores. Como por exemplo, não tô dizendo aqui que eu sou perfeito, pelo contrário, eu tô a cada dia aqui tentando ser uma pessoa melhor e tentando fazer você também uma pessoa melhor, ensinando as coisas que eu venho aprendendo. Então, vou dar um exemplo aqui bem besta para vocês. Do que é ser o melhor que eu tô falando aqui. Às vezes quando eu vou na academia do meu condomínio só tem americano, acho que tem um indiano que mora no condomínio meu e tem um italiano. Inclusive, Maurício, eu sei que você assiste meus vídeos. Um beijo no seu coração, querido. Então o que acontece? Às vezes eu chego na academia e o pessoal larga os halteres para tudo que é lado, larga as coisas jogadas. Então o que que eu faço? Eu pego, vou lá e organizo aquilo. Quando não tem ninguém vendo. Uma outra coisa que eu tava falando aqui sobre a tecnologia, que não existe desculpa. Não existe desculpa para não ter educação. Então assim, aprender o inglês
é uma forma de se dar o respeito e de ser respeitado. Por quê? Seja bem sincero, imagine a raiva que você passaria quando você está no Brasil e uma pessoa, ela pega e não respeita a sua língua e nem tenta falar com você. Acontece muito aqui, pessoal, eu vejo às vezes, por vergonha, o imigrante, às vezes um americano chega perto e a pessoa, porque não sabe falar inglês, ela sai correndo do americano. E o cara, ele fica sem entender nada. E eu sei que é por vergonha, mas assim, aprender a língua é uma forma de se respeitar e também de respeitar a cultura. Então, com a tecnologia, não existe desculpa para não aprender o inglês. Dedique um pouquinho do seu dia para aprender a língua. Tente escutar a música do americano, tente assistir os telejornais do americano, dê o respeito a você mesmo e a eles e tente cada dia ser melhor um pouco, tá? Não fique ali focado em fazer só o seu serviço. Por exemplo, você vem para cá e vai ser um mecânico. Poxa, tente ser um mecânico, mas tente ser um mecânico que entenda das coisas, que entenda da cultura do mecânico aqui nos Estados Unidos. Você quer trabalhar na landscape, tente entender um pouco da cultura, por que o americano gosta tanto de cuidar do jardim dele ali, entenda um pouco dos gostos dele, para quê? Para que você consiga o seu lugar de uma forma muito merecedora, como você merece aqui nos Estados Unidos. E sabe o que vai acontecer com o preconceito? Você nem vai saber o que isso significa na sua vida, porque eu posso garantir para você que o preconceito a gente mesmo que procura. Para ser bem sincero, uma vez aconteceu um preconceito comigo que ele foi bem assim. Quando eu morava ainda em Massachusetts, eu morava em uma casa que era uma casa de 4 famílias. E o rapaz que morava embaixo, inclusive, ele foi muito amigo meu, a gente acabou brigando não, acabou acontecendo uma situação chata entre a gente e a gente não se fala mais. Mais uma vez ele estava mexendo ali no carro dele no estacionamento e o pai dele, um senhor aposentado, inválido, com vários problemas de saúde, pegou e tava lá com a gente. Ele não morava lá, o senhor, só ele mesmo, e o cara tava mexendo. Aí eu cheguei para falar oi com ele e tal, e a gente tava conversando e o pai dele pegou e falou: "Ei, deixa eu fazer uma pergunta, esse seu sotaque daí onde que você é?" Eu falei: "Sou do Brasil." Ele: "Ah, então era você que deveria de estar embaixo ali trocando as pastilhas do meu carro, não o meu filho." Mas assim, de uma forma brincadeira, não sei, de uma forma ignorante, pra mim não interessa, não me ofendeu. O filho dele ficou bem bravo, falou: "Ei, pai, como que você fala um negócio desse? Você é um imbecil." Eu falei: "Ei, cara, fica tranquilo, não esquenta a cabeça, porque isso não me ofendeu." Porque realmente, eles veem as pessoas, eles não conhecem a nossa cultura, né? E existem pessoas que são estúpidas mesmo, e você vai se deixar abalar por isso, assim como no Brasil também. Tem muitos brasileiros que são estúpidos e arrogantes. A gente não pode deixar isso abalar a nossa missão, o que nós viemos fazer aqui, que é a diferença, ajudar essa comunidade americana a crescer, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um bate-papo que eu quis passar para vocês aqui sobre preconceito, te encorajar a ser uma pessoa mais feliz aqui na terra do Tio Sam. Não se esquece de me seguir também lá no Instagram, @FioSiqueira. Eu quero saber quem é você que me assiste aqui. Se você me assiste, vai lá no meu Instagram e me deixa saber quem é você. Comenta lá, manda um direct para mim falando: "Ei, Fio, eu vi lá o seu vídeo." É sempre legal ter você comigo. Mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, valeu e tchau!